Bem-vindos ao Gélidos Homínios e Éter Tenebres. Como o pessoal andou pedindo discussão sobre álgebra tensorial, eu achei este roteiro aqui sobre álgebra que eu vinha fazendo e vou continuar com o Hermann Weyl. O livro do Hermann Weyl, como eu tinha comentado, é um livro que ele tem um valor histórico muito grande, né? Porque o Hermann Weyl é um dos caras que participou da construção da relatividade geral. Mas eu tinha deixado ele, e era um livro que eu tinha uma curiosidade enorme de abrir. Contudo, assim, não é um livro que, para minha formação hoje em dia, já estou num nível bem avançado, que ofereça uma contribuição muito grande. Assim, por exemplo, o livro do Carroll, o livro do Carroll foi meu livro quando eu fiz o curso mesmo. Mas o livro do Aldi, esse tem um approach matemático ali que eu já vi, mas é interessante revisar. Agora, o, o Weil vai muito pela questão mais histórica mesmo. Né? Contudo, eu acho que ele tem esse approach aqui, que a álgebra tensorial dele é bem legal. É bem, assim, tá com uma anotação um pouco antiquada, que afinal de contas é o Hermann Weyl, né? É um livro de 1922. Então, aqui o nosso sempre pedido de Pix, né? Na verdade, esse aqui já caiu, o 082. Eu não estou usando mais, estou usando esse aqui. Eu estou gravando isso logo depois da live com o Guga Rossi, onde nós falamos também do Apoia-se do canal, né? Eu vou botar o Apoia-se aqui embaixo na descrição depois. Mas o pedido do Pix fica aí. A gente está tanto eu como o Alexandre estamos passando por um momento de bastante dificuldade, dado a crise de situação, a crise da ciência brasileira. A gente está no momento, eu ainda estou vinculado ao observatório, mas eu estou vinculado só até esse mês que vem meu vínculo acaba. E o Alexandre está solto, está desempregado totalmente. Então, para que a gente continue fazendo ciência, quem puder colaborar, e a gente eu fiz aquele disclaimer na live, que era acerca da nossa posição sobre a defesa da universidade pública e gratuita, né? E que a gente queria que isso aqui fosse um projeto de extensão totalmente gratuito, e a gente ainda quer. Só que a viabilidade nesse momento nos obriga a tomar providências. Bem, então aí as capas do Space Time Matter, essas duas edições, né, primeira e segunda edição. Vamos ao resumo. Não passou? O que houve? Tá. Eu vou. Então, a gente está. Isso aqui foi o que a gente abordou até agora, do Space Time Matter. E essa parte corresponde à seção 13 do livro, né? E, bem, que é tensor, densidades tensoriais e outras coisas. Depois a gente vai para manifolds, tensores e densidades tensoriais em uma variedade genérica. E aí, bem, eu já andei explicando um pouco essas coisas e é interessante esse método de leitura de capa a capa, leitura simultânea de vários livros de capa a capa, porque às vezes a gente acaba explicando de formas bem diferentes. Então eu vou começar abordando, para construir a minha ideia de tensores. Eu construo aqui de um jeito, eu construí no Carroll de outro, construí lá nos livros de geometria diferencial de outro. Então são formas diferentes de se abordar a construção de tensores. Eu vou definir uma N upra. O que é uma N upra? Né? Se fosse dois vetores, seria uma dupla. Se fosse 3, seria uma trinca. Se fosse 4, seria uma quátupla, ou um quarteto, sei lá. Então, quando a gente tem N coordenadas, ou a gente tem uma N upra,
de coordenadas, né, de x1 a xn, e a gente vai fazer uma transformação levando de xi para uma para uma x barra. Existe uma transformação que conecta essas duas bases coordenadas, x e x barra. E o i ali é um índice que corre de 1 até n, representando assim a n upra. Então a gente tem uma função de conversão entre as bases, como eu tinha apresentado, né? E a gente tem um parâmetro de conversão, que são essas derivadas contínuas, ou seja, essas funções precisam ser infinitamente derivadas, elas têm determinante não nulo, né? E acaba que eu fui redundante aqui de novo. Essa última condição é necessária e suficiente para que a geometria afim se mantenha em regiões infinitamente pequenas, ou seja, para que existam relações lineares reversíveis entre os diferenciais das coordenadas em ambos os sistemas. Então eu quero fazer uma bijetividade. Eu quero poder sair da coordenada com barra para a coordenada sem barra e voltar da coordenada sem barra para a coordenada com barra. Bem, é o que eu acabei de dizer, né? Então, dxi é uma combinação linear do dxk, sendo que o parâmetro da combinação é dado por essas matrizes. Pois bem. E com isso, a gente pode começar a conceber tensores. A gente vai começar a lidar primeiro com uma translação. Então, a gente cria um gerador de translação que me leva do ponto xi ao ponto xi mais dxi. Ou seja, é uma translação bem pequena, né, entre esses dois pontos e uma reta, né? Então, vamos lá. Aí, nesse sentido, a gente começa a construir aquilo que eu falei, né? Você tem a derivada, tem as coordenadas que i e que i barrado, então a gente sai de uma para outra. Sai da coordenada barrada para a coordenada não barrada e da coordenada não barrada para a coordenada barrada. É isso que está sendo feito aqui. Assim, a matriz, se eu fizer a operação, eu estou na coordenada barrada e eu quiser ir para a coordenada não barrada, depois voltar para a coordenada barrada, eu acabo provando que alfa e k é a matriz inversa de alfa KI. Então, essa operação precisa ser feita, precisa ser conferida. E, bem, essas derivadas todas elas existem no ponto, elas são infinitamente existentes, né? Assim, eu estabeleço essa matriz e então eu vou utilizar essa base para escrever o meu vetor x em termos dessas coordenadas que. E o meu vetor E barra, que é uma outra base que se transforma com as matrizes E, ou seja, uma transformação com as matrizes alfa, de E sem barra para E com barra. A gente tem que o elemento de superfície está estabelecido, ok, vamos nessa. Então, com isso, já que a gente conseguiu entender como é que se translada em cima de uma curva, como é que se translada um vetor, a gente pode conceber agora uma generalização das translações de forma contínua, translações sucessivas, né, de forma contínua, a ponto de formarem uma curva. E nós temos que esse ali é o parâmetro temporal. Então, a gente pode definir um sistema de coordenadas em cima da curva, um observador que acompanha a curva e que ele vai se deslocando sobre ela, sofrendo essas translações que esse operador nos fornece. Ou seja, como tinha sido definido, esse operador me translada de S para S mais ds. E este é o vetor tangente em cada ponto de S. Que a gente também acaba chamando de velocidade.
Dois movimentos descrevem a mesma curva se e unicamente se um dos movimentos vem do outro e o parâmetro S é subjetivo à transformação S igual a W ds barra, onde W é contínuo e é continuamente diferenciável, ou seja, a função W ela tem infinitas derivadas. Assim, as componentes da velocidade são determinadas num ponto para uma curva, porém elas têm um único raio e caracterizam a direção da curva. Então, o vetor tangente tem esse papel de caracterizar a direção da curva, que seria mais ou menos a direção do movimento, né? Então, eu vou definindo alguns operadores, né? Como isso aqui que é um operador gradiente, isso aqui é um rotacional, que é um cara de dois, né? Esse aqui é não é um hessiano, esse aqui é um laplaciano. Não é um laplaciano, que é duas ordens. Esse aqui tem que ser o divergente, então. Assim, nós temos que o escalar no espaço xi, xi barato, denotam dois sistemas de coordenadas, eu já tinha dito, com um campo escalar que pode ser expresso em cada um deles. Ou seja, a expressão do campo escalar, o campo escalar é invariante frente a essas mudanças de coordenadas. Beleza. Com essas derivadas, tanto do f como f barrado, elas são contínuas. E isso constituem aquilo que a gente pode chamar como um tensor covariante, um tensor que varia junto ao parâmetro da curva, ele varia com o parâmetro da curva. Pois bem, então a gente estuda o incremento nas componentes de x e a partir dos pontos, né? E como que elas se deslocam em cima desses pontos, tanto na ida como na volta. A gente faz primeiro na ida, que é P de 1 para 1, P de 0 para 1, P de 1 para 0 e P de 0 para 0. Pois, assim a gente define como é que as componentes são incrementadas. Define o incremento dessas componentes, e eu vou insistindo bastante com essa coisa do incremento, seguindo um pouco o passo a passo mesmo do que ele fez, para poder estabelecer um diferencial da função em relação à posição x, ou seja, fi de xi, isso aqui é um produto escalar. Os dois índices estão embaixo, e isso confunde um pouco. Se um deles estivesse em cima, facilitaria a vida. Mas isso aí é um produto escalar. Então, eu estou definindo quem são as componentes, eu estou definindo também os operadores diferenciais, como aí o rotacional. A soma vetorial eu defino de forma intuitiva, para poder estabelecer esse objeto aqui, e aqui sim aparece um operador hessiano, onde a gente vai ver que esse operador hessiano não corresponde a um tensor. Ele aí, olha o operador hessiano aí. Acabou que eu antecipei. Na verdade, o operador hessiano corresponde ao tensor. Eu misturei. O que não corresponde ao tensor são os operadores chamados de símbolos de Christoffel. Que eu vou falar dele, mas o operador hessiano, na verdade, ele já corresponde ao tensor de curvatura em algumas circunstâncias.
E é um dos operadores fundamentais do cálculo. É engraçado que eu falo muito dele, assim, sempre que eu faço alguma coisa, mas na bibliografia que eu estudo, o pessoal não faz muito essa discussão, esse operador esse ano. Mas eu acho ele muito tão importante, porque a gente lida tanto com perspectiva de maximização e minimização de coisas. Então, e o operador esse ano, ele é um operador que justamente me dá essa característica das curvas, né? A maximização delas e a minimização. Então a gente concebe, vamos, como a gente conseguiu definir esses operadores, definir o que é o rotacional, definir essas grandezas, a gente vai entrar agora, a gente já vinha entrando, eu não tinha falado, naquilo que é o teorema de Stokes. Falamos então, na verdade, aqui a gente fez a discussão do teorema de Stokes, né, para poder definir o que a concepção do tensor densidade. Então a gente tem um diferencialzinho nas n coordenadas, na n upra, e W é uma densidade. Assim, a análise do tensor densidade pode estabelecer unicamente que os campos lineares, em cada caso, de uma variedade arbitrária, seguem processos que restabelecem a operação de divergência. Então, nós temos a divergência estabelecida. Vocês notem aqui, ó, a repetição do índice em cima e embaixo, que me dá alguém sem índice. E aqui, ou seja, isso é um produto escalar. E aqui também, só que o cara que tem dois índices em cima é chamado de um cara de ordem 2. E o cara com índice embaixo é chamado de cara de ordem 1. Com isso, como você tem, pela notação da soma de Einstein, a gente tem que os dois K's, o K em cima e embaixo, eles se somam. E aí eles acabam desaparecendo, eles se contraem, né? E o resultante fica só WI. Fica só com a componente I. Com isso eu vou definir agora quem que é o gerador das translações, o campo vetorial que gera translações. Eu já tinha definido ali uma translação infinitesimal em cima de um campo dx, só que agora eu estou substituindo meu dx por esse produto vetorial de um gerador das translações com a variação, a gente vai acabar considerando como variação do tempo, que aí um tempo é um parâmetro associado ao comprimento do intervalo que se andou sob a curva. Pois bem, então a gente estabelece isso é um jacobiano e assim a gente vai definir para uma sequência S igual a 0 e T igual a 0 um ponto P invariante que depende dos vetores arbitrários U e V em cada um desses pontos. A conexão entre os pontos tem que ser infinitesimal, eles vão ser bem próximos para que a gente não tenha nenhuma perturbação da manifold, da vizinhança da manifold. Então a gente faz a integral de f de x dx e a integral barrada com o dx barrado também. Isso corresponde a uma integral que tem, além desse cara, um operador A. E finalmente a gente chega à translação operando com esses
operador, nos dois, na matriz, na integral SX, né? Restabelecendo aqui, então, quem é o nosso campo vetorial, a gente consegue achar o divergente, achar a integral de Gauss, quer dizer, e a integral de Gauss. Bem, então, esse é um vídeo que ficou mais curto, mas eu vou eventualmente tentar fazer alguns vídeos mais curtos, em especial essa parte de tensores. Que é uma parte que o pessoal se arrasta bastante. Então, eu vou ficando por aqui nessa apresentação, mas eu vou voltar um pouco ao Weil e ao áudio essa semana, e sexta-feira a gente tem a apresentação sobre cosmologia do professor Hermann Mosqueira Cuesta. Sejam bem-vindos aos gélidos domínios Éter Tenebris.